Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Boston, Flórida, Espanha, Brasil, Portugal. Como estão? All taking care of your soul. Welcome here. I'm talking Portuguese. I don't know if you are a Brazilian, but I will start talking Portuguese right now. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live nesse Instagram. Live quase todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, horário do Brasil. Semana passada não tivemos live, eu estava super ocupada, não deu pra vir aqui. Mas se eu for contar, eu devo ter faltado 4 segundas em 11 meses. Então, faltam apenas, gente, essa live é a live 45 da série de 51 lives em um ano. Então, falta apenas 6 lives pra gente terminar esse projeto. 51 assuntos diferentes, falando sobre cura emocional e também sobre alguns transtornos, né? As primeiras lives lá, o ano passado, em novembro, eu comecei falando sobre a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, luto. Eu já falei de muita coisa aqui, de procrastinação, de autossabotagem, de crenças limitantes, de crenças fortalecedoras. Eu já falei de muita coisa. Do perdão, não consigo me lembrar, mas tem todas elas aí no feed. Se você é novo aqui, oi Vani, seja bem-vinda. Oi Edinho, bem-vindo. Hoje eu vou falar de um assunto que tem me chamado muita atenção. TDAH. Eu tenho tido muitos clientes com TDAH. E embora não seja um assunto emocional, mas é um distúrbio e é possível, não existe uma cura, né? Você não se cura de TDAH, você realmente tem essa composição neurológica diferenciada, mas eu acho essencial que você que esteja aqui hoje, você pode de repente perceber que você tem TDAH e você nunca foi diagnosticado. E você se sentiu a vida inteira um peixe fora d'água, ou que algo estava errado com você, ou que você era um problema. Você é muito diferente das outras pessoas. Então, eu achei muito importante trazer essa live hoje. Como eu sempre falo, nós somos mulheres. As mulheres, a maioria do meu público é feminina aqui, né? A maioria. Então, nós geramos filhos. Então, se eu não tiver o TDAH, olha que barato. Se eu não tenho TDAH, hoje, a informação está tão próxima de nós que quanto mais nós soubermos, mais nós podemos ajudar o próximo. Talvez eu não tenha TDAH, mas um irmão meu pode ter. Um filho meu pode ter. Afinal, os filhos são uma mistura complexa de gerações de genética. Não é só o pai e a mãe. Não é. Então, por esse motivo que eu estou trazendo aqui hoje. Você pode ajudar a sua vizinha. Eu tenho aqui no meu prédio, eu tenho crianças com, seguramente, um tem ansiedade, eu não sei se ele tem TAG, provavelmente porque ele tem um nível muito acentuado de ansiedade. E o outro também tem algum, não sei se é um autismo ou se é um TDAH. Por quê? Antes de começar, eu quero esclarecer, eu sou terapeuta, né, gente? Então, eu vou trazer o que é e como melhorar a sua vida, sempre. Mas a única pessoa que pode dar o diagnóstico correto de TDAH, de qualquer transtorno, de bipolaridade, do narcisista, qualquer tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico, é um psiquiatra, tá? Não é nem um psicólogo. Não é apto a dar o diagnóstico. Tem que ser o psiquiatra, tem testes específicos e através do resultado do teste, o psiquiatra vai te dar medicação. Mas a medicação, eu já falei em alguma live, não sei se era da depressão ou da ansiedade, em qualquer caso, a medicação, ela é importante. Mas é como se ela apagasse fogo. Ela te ajuda a você não entrar em pânico. E assim, o seu corpo não, como é que fala? Colapsar. A medicação te ajuda a não colapsar. Ponto final.
mas você continua sendo aquela pessoa com aquele transtorno, seja de bipolaridade, seja de o TDAH, seja o autismo, seja o que for. Então, a medicação ela vai só segurar, vai ficar só jogando água no fogo, né? Jogando água no fogo, ou ficando abanando o fogo. A terapia, ela complementa, porque aí é a coisa mais bonita você se aceitar. Já começa por aí. A coisa mais bonita é você saber que você é diferente. E que de ser diferente não é ser nem melhor nem pior. É só ser diferente. E a segunda parte é você saber lidar com a sua diferença. Eu já sei que eu tenho o TDAH, por exemplo, T, transtorno, D, déficit, D de déficit, A, atenção. Uma pessoa que tem dificuldade de prestar atenção muito tempo em uma única coisa. E o H de hiperatividade. Então, tem falta atenção e sobra movimento, agitação. E aí, nós vamos aprender hoje que existem vários vários níveis de TDAH. E nós vamos aprender também, eu estou aqui para falar para vocês, que existe o traço de TDAH, que é o que eu tenho observado. Para vocês terem uma ideia, esse assunto ficou tão próximo que eu comecei a observar no meu filho caçula. Comecei a observar comportamentos nele. Então, embora eu não seja... Mas eu sou a mãe. Eu não sou psiquiatra, mas eu sou a mãe. Ninguém conhece o nosso filho melhor do que nós, mães. E quanto antes a gente observar os comportamentos, a gente pode ajudar os nossos filhos a se adaptarem, a não se sentirem esquisitos e nem que alguém faça deles esquisitos, né? Que é o que acontece quando uma pessoa não tem um diagnóstico. Talvez você que assiste essa live, muita gente assiste gravada, eu entendo pelo horário. Talvez você assista essa live e você comece a desconfiar que você tem TDAH. Porque há 20 anos atrás, a informação não estava tão disponível assim, como está hoje. E aí você foi levando a vida, se sentindo diferente, se sentindo inferior, se sentindo talvez esquisito ou não se encaixa com a maioria. Talvez falaram que você era esquisito. As crianças, por exemplo, quando elas têm uma hiperatividade muito alta, quem nunca? Quem nunca deu apelido para criança agitada? Pestinha, como que fala no Brasil? Eu esqueci, mas tinha vários nomes. A gente dava vários nomes para criança agitada. Porque a gente não era diferente, a gente não sabia lidar com aquilo. E essa criança cresceu, gente, virou um adulto. E teve problemas na escola, teve problemas nos relacionamentos, vai gerar filhos. E aí a gente vai descobrir agora, na segunda geração ou na terceira geração, que existia um TDAH na família. Isso tem acontecido com autismo. Eu conheço pessoas muito próximas a mim com a questão do autismo. E agora eu tenho conversado com pessoas que começam a falar pra mim que elas percebem que tem alguma dificuldade em focar, por exemplo, em focar em mais de uma coisa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, essa pessoa já teve filhos, essa pessoa já tem seus 40 anos. E agora que ela está percebendo, aí ela vai descobrir o diagnóstico dela, aos 40 anos. Antes tarde do que nunca, né, gente? Sempre há tempo pra gente se informar, pra gente descobrir. Não importa. E, infelizmente, se é um diagnóstico tardio, que demora uma vida inteira, essa pessoa já sofreu bastante, né? Ela com ela mesma, todos nós temos nossos conflitos internos, e com o meio, né? O meio, eu não sei o que foi dito, né? Pra essa pessoa. Então, hoje eu estou muito esperançosa de que essa informação chegue muito longe, porque eu tenho conversado com mães, eu tenho conversado com mulheres, então eu tenho meus vizinhos, as crianças aqui ao redor, e eu vou observando e eu falo, puxa vida, será que a mãe tá acompanhando? Será que o pai vai fazer alguma coisa?
Porque às vezes só acha que é encapetado, né? Palavra feia, mas mais ou menos isso, né? E vai ficando desse jeito e vai deixando passar e não dá o suporte para aquela criança. Já deve ser muito difícil ser criança, hein, gente? Num mundo como hoje. Deve ser muito difícil ser criança. Controlar as emoções. Se o adulto não tá tendo maturidade, a gente vai pedir que uma criança tenha? Não dá, né? Então, eu tenho muita esperança que essa live chegue longe e ajude muitas mães e ajude muitas mulheres e homens também que cheguem até eles a se identificarem. Se você tem o TDAH, procure um profissional. Não custa você tirar essa dúvida, porque é um processo um pouco extenso, não é tão fácil de diagnosticar. Pode ser só ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Pode ser ansiedade, estresse, ou pode ser ansiedade generalizada, pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser... Esqueci agora o outro. Asperger? Existem vários transtornos, vários diagnósticos que são muito parecidos. É difícil. Então, tem que ser feitos os testes, são perguntas. Perguntas e perguntas e perguntas para se chegar ao diagnóstico correto, tá bom? E aí eu estou aqui para dizer que o TDAH é uma alteração neurobioquímica. É no seu cérebro e você não consegue mudar isso. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui. Você não consegue mudar o TDAH, mas você consegue controlar. Vamos comparar como se fosse o cachorro andar solto na rua, que é muito comum no Brasil, né? Os cachorros correm, eles correm atrás das motos, eles correm risco, certo? Porque eles estão soltos, eles estão livres, eles não conhecem os limites. Então, vamos comparar essa situação. Aqui nos Estados Unidos, você não vê cachorro solto na rua. Você não vê. Todos eles têm a sua coleirinha, os seus donos estão passeando com eles nas coleirinhas. E na coleirinha eles puxam, né? Eles puxam, se é pro cachorro parar, às vezes a gente tá dirigindo e eles iam atravessar a rua e o sinal fecha, aí a pessoa tem que segurar pro cachorro entender que ele não pode atravessar. Então, vamos dizer que a terapia e o tratamento medicamentoso pro TDAH, você vai continuar tendo a sua vida inteira, mas vai te ajudar a se segurar. Vai te ajudar a não se passar, a controlar as suas emoções, a focar. Um TDAH tem muita dificuldade de focar, de prestar atenção, de começar atividades e terminar. E aí, olha só, eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade, tem procrastinação. Amigas de longa data, que têm dificuldade de tirar projetos do papel, ou começam e não terminam. E aí, você que não tá sabendo que o TDAH possa ser uma possibilidade na vida dessa pessoa, porque, como eu disse, a informação não estava disponível há 20 anos atrás, então a gente começa a achar que essa pessoa é preguiçosa, ou ela é sem objetivo de vida, ou ela é lenta, eu não sei, a gente vai começar a dar nome. E pode ser que essa pessoa tem TDAH. E a gente não tá contribuindo em nada pro TDAH dela, entende? Então, através do acompanhamento da terapia, a gente ajuda a pessoa a organizar. Ela se organizar. É como se ela criasse um relógio para ela, já que ela sabe. Então, o saber é o começo de tudo, gente. O saber é fundamental. Ter o diagnóstico. E a partir dali, até porque o diagnóstico tem um nível, lembra? Que tem os níveis. Então, tem pessoas que são muito mais hiperativas. E tem pessoas que são muito mais... ansiedade é mais alta. E tem pessoa que o foco é mais baixo. Então, são muitas variáveis. Então, o diagnóstico é o começo de tudo. Para desenhar. Porque não é uma ciência exata, né? Então, não é igual para todo mundo. Não é. Não é. Então, você tem que ter a sua receita. Como se fosse sob medida. Roupa sob medida. A partir do diagnóstico, aí você vai trabalhar, aí você já sabe quais são as suas dificuldades, os seus níveis ali. Por exemplo, tem um profissional aí no Brasil que eu fiz uma formação de hipnoterapia.
Ele é super inteligente, ele é professor de universidade, ele tem um instituto de hipnoterapia, ele dá cursos, né? Então ele faz, ele ensina na faculdade, ele cobra para atender pacientes e ele também ensina a gente a ser profissional como ele. É uma pessoa super competente e super bem sucedida. E ele tem TDAH. E ele sabendo, o que muda a vida dele sabendo isso? Que ele contou uma vez, numa aula, no final da aula, ele tava com um cubo mágico. E aí ele falou no final, a gente tava fazendo aula no Zoom, como se fosse aqui, vocês não estão vendo o que a minha mão tá fazendo, né? Vocês estão vendo o meu rosto, é que eu mexo demais essas mãos. Mas ele não mexia, né? Mas a gente tava vendo ele assim. E aí no final da aula, ele falou assim, olha, porque eu tenho TDAH. E aí ele começou a mexer os cubos mágicos, ele falou, tenho vários aqui na minha mesa. Aí ele falou, mostrou os cubos. E ele falou, porque se eu não estiver mexendo, eu até tenho um cubo mágico aqui, mas não sei mexer nele. E ele falou, se eu não estiver mexendo no cubo mágico, eu não vou conseguir focar para falar para vocês o que eu tenho para falar. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Se ele não quisesse falar do tema, ninguém nunca saberia. Porque ele estava ali, pleno. Ele explica muito bem, a gente entende muito bem, e tá falando ali e a gente não tá sabendo. E ele por trás das câmeras tá ali, ó, se virando, ele sabe. Ele sabe como a mente dele funciona. Ele sabe o que ele precisa para ser o melhor professor. E no caso é manter as mãos ocupadas. Ou seja, é meio que a mente dele precisa de mais distração para focar. Por exemplo, tem pessoas que só vão conseguir estudar se a televisão estiver ligada. Que não conseguem se concentrar. Quantos de nós conhecem gente assim? Eu não sou essa pessoa, não consigo. Não consigo. Mas eu lembro que eu já conheci muita gente na vida assim. Só consegue se concentrar se tiver mais algum... É como se ficasse algum vazio na mente. Então tem que preencher a mente toda. Alguns vai ser mexendo com a mão, fazendo coisas, desenhando. Enquanto conversa, desenha. Eu não consigo só falar com você. Eu preciso fazer algo mais. Então, também é uma característica do TDAH, essa pessoa que só consegue se concentrar ou estudar, fazer algo importante, se tiver música, se tiver barulho. Se tiver, nem que seja o ventilador fazendo vum, vum, vum. Vum, vum, vum. Mas tem que preencher. É como que existe ali alguns vazios na mente e esses vazios tiram a atenção dela. São espaços. Tiram a atenção dela. E ela precisa, para focar em algo, ela precisa preencher a mente dela com várias coisas. É incrível, né? Eu vou começar até de trás para frente, porque agora, como eu falei desse professor, eu quero citar aqui, ó, personalidades. Personalidades com suposto TDAH. Suposto por quê? Porque nunca foram diagnosticados. Mas hoje, profissionais da área citam porque eles, psiquiatras, né? Eles são especialistas em diagnosticar TDAH. Então, aí eles veem a história de vida dessas pessoas, as características, e podem dizer, mesmo essas pessoas não estando mais vivas, podem dizer que elas supostamente tinham TDAH. E eu gosto de trazer isso para mostrar que não é um fator limitante, não é limitante. Não é limitante. Só é um fator, é um diferencial. É um diferencial, mas não é um fator limitante para você crescer, para você se desenvolver, para você chegar onde você quer chegar na vida. E algumas pessoas, muitas pessoas que chegam até mim para fazer terapia, que tem seus 35 ou 40 anos, elas não tiveram essa oportunidade. Elas foram as deslocadas e ficaram só na medicação. A medicação faz ela ficar mais lenta, ela não dá trabalho na escola ou no relacionamento, não explode, por exemplo, mas ela não conseguiu se desenvolver. Chegar onde ela no potencial que ela tem. As pessoas com TDAH têm muito potencial artístico. Já começa por aí, minha gente. Seu filho desenha muito bem, seu filho faz coisas maravilhosas, já começa a observar.
Já começa, não todos os artistas têm TDAH, mas os TDAHs têm tendência artística. Vamos falar aqui uns nomes, ó. Albert Einstein, o Fernando Pessoa, o Henry Ford, o James Dean, o Leonardo da Vinci, o Beethoven, o Marlon Brando, o Van Gogh e o Mozart. Então eu citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Alguns da área de pintura, da música, o Henry Ford é de automóveis, o Marlon Brando é de artista, né? Então, áreas diferentes, artísticas diferentes, mas foram gênios, foram pessoas que ficaram. Olha que coisa linda. Você saber que seu filho pode ter TDAH e você não se sinta diminuída por isso. Porque o seu filho pode ser um Van Gogh, o seu filho pode ser um Beethoven, o seu filho pode ser um Leonardo da Vinci, desde que você ajude ele. E quanto antes, melhor. E quanto antes, melhor. Pra ser sincera, eu tenho percebido que o meu filho, Anthony, ele tem déficit de atenção. Ele tem. Mas ele não tem problemas na escola. Então, ele tem traços, ele tem algumas características que poderia ser um TDAH. Agora, eu acho que eu não falei ainda, preciso falar, isso é muito importante. É genético. É genético. E ele tem um primo que tem TDAH. Então, é genético. Se tem alguém na família do seu marido, ou se não tem na minha família, na família do pai da criança, se tiver, você já é um sinal para você observar os sintomas. E não para aqui, né? Alguém teve o pai do Anthony, tem 7 irmãos. O pai do Anthony tem 7 irmãos. Não sei quantos tem. Não sei quantos foram diagnosticados. Um eu tenho certeza. E não para ali. Porque esses filhos... Então, nós estamos falando da geração dos pais. E aí teve os filhos. E esses filhos vão gerar filhos. E vão gerar filhos. E vão gerar filhos. Então, não para, né? A genética não para. Então, uma coisa muito importante se saber... que o TDAH, ele tem herança genética, tá bom? Então, se alguém na sua família já foi diagnosticado com algum transtorno, não só o TDAH, né? Mas vários transtornos também são de origem genética. Então, se tem alguém na sua família, você tem que já estar atento, quanto antes melhor, para você ajudar essa criança a se desenvolver. Porque hoje a gente tem ferramentas, a gente tem maneiras de fazer. E aí, pode crescer um adulto super funcional. Ele vai saber lidar, gerenciar as emoções. O TDAH também, ele é mais diagnosticado em homens do que em mulheres. Mas existe uma desconfiança entre os profissionais da área de saúde mental de que as mulheres, como a mulher ela tem uma característica diferente do homem. Tem, ponto final, né? Nós somos diferentes. Então, acaba que, possivelmente, as mulheres não estão sendo diagnosticadas em TDAH porque elas não têm a hiperatividade que o homem tem. A mulher não tem o traço de hiperatividade. Ela vai ter dificuldade de concentração, ela vai ter a questão de não conseguir fazer, terminar o que começa, não conseguir focar por muito tempo. Mas o homem, ele tem a questão mais... a composição biológica do homem, ele é mais inquieto. Então, por isso tem sido diagnosticado mais homens. Que aparenta mais, aparece mais, é mais aparente. Os sintomas são mais aparentes. Mas existe essa desconfiança de que muitas mulheres possam ter o TDAH e nunca ter sido diagnosticada corretamente, porque elas, digamos, são mais... conseguem disfarçar melhor os sintomas, não tem os mesmos sintomas que os homens. E aí acontece que essa mulher teve suas dificuldades, gerou um filho, esse filho vai ter... E se ela gerou um filho homem, aí esse filho homem vai ter todos os sintomas e ninguém vai entender nada, né? É muito interessante o quanto informação a gente pode ter hoje em dia e quanto a nossa vida pode ser melhor.
quanto a nossa vida pode ser melhor. Também, então, eu falei aqui, né? Varia de intensidade, cada um é cada um. E nem sempre a pessoa vai ter todos os itens, todos os requisitos. Ela vai ter algum ou outro. E aí o que a gente chama isso? De traço. Aí a gente não chama de transtorno, não precisa de medicação. Aí o traço, com aquela, tipo, uma raspinha, né? Você ficou com uma raspinha da genética. E aí, esse traço você consegue trabalhar só com comportamento. Só com comportamento. Mas você precisa saber. Você precisa perceber que você é mais emocional. O TDAH é super emocional. É uma montanha-russa de emoções. É sensível. O cérebro, nós estamos falando do cérebro, gente. O cérebro de um TDAH é aquele que faz a tempestade num copo d'água. Passou uma coisa na mente dele, vá! Ele não consegue conter as emoções. Desde que ele não saiba que ele é um TDAH. Aí, nós estamos aqui de fora, vamos falar assim, nossa, que pessoa desequilibrada. Ou, nossa, que infantil. Você tem 40 anos e age dessa maneira. Às vezes a gente acha que é só falta de maturidade. Nem tudo é falta de maturidade. E ela vai fazer 40, vai fazer 50, vai fazer 70 e vai continuar da mesma maneira, porque ela não aprendeu a parar aquilo dentro dela. Não aprendeu. E quanto mais ela faz, mais as pessoas julgam e vai ficando pior, né? Aí tem a parte ruim, quer ver, a complexidade do TDAH, que é trazer outras questões juntas. Quem tem um nível de TDAH elevado, ela pode ter também ansiedade generalizada, pânico, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno bipolar, transtorno de alimentar, ou comer demais ou comer de menos, transtorno desafiador opositivo, que é de comportamento, transtorno de personalidade antissocial. O TDAH, ele tem uma dificuldade de fazer amigos, de fazer e de manter. A mente de uma pessoa com TDAH, ela é tão ocupada com pensamentos, ela pensa sobre tudo e sobre todos, o tempo todo, que ela não consegue se conectar com as pessoas fora da mente dela. É mais ou menos isso. Ela se torna uma ilha. Então, é bem possível que ela tenha um transtorno de personalidade antissocial. E aí ela também pode ser, por não se socializar, por não ter amigos, ela pode se sentir sozinha. E ela pode desenvolver uma depressão. Então, o TDAH, nos seus níveis mais elevados, ele não vem sozinho. Ele ainda traz consigo outras questões. Pode também levar ao uso de drogas, né? Muitos, aí no Brasil, existem estudos aqui também, mas eu no Brasil ouvia muito sobre esse assunto, de que a maioria dos menores infratores, eu trabalhei com menores infratores, né? Então, a maioria dos menores infratores no Brasil tem distúrbios mentais. A maioria. Um ou outro é rebeldia, porque não teve o pai, ou porque, enfim, não se sentiu acolhido, não se sentiu amado pela família, ou foi adotado, abandonado, enfim. Alguns são por questões emocionais, mas a maioria deles tem transtornos mentais. Então, a mente deles já não julga como a de uma pessoa saudável o que é certo e o que é errado. Então, eles têm mais dificuldade, por isso que eles se lançam tão forte na questão, no crime. Eles têm muito mais dificuldade de julgar ou de pensar no futuro, até porque eles já não se encaixam desde a infância, eles já não se encaixavam no meio deles, né? Na escola, sempre foram diferentes. Então aqui também tem essa questão de drogas, tá? E também pode dar transtornos do sono, TDAH, tem dificuldade de dormir, observe. Seu marido pode ter TDAH, você pode estar assistindo essa live e você descobrir que seu marido tem TDAH. Comece a perguntar, seu marido, seu primo, seu irmão, comece a observar. Se essa pessoa teve dificuldades na escola,
dificuldades assim de estar atrasada, dificuldade de acompanhar, de aprendizado, dificuldade de aprendizado. Outra situação, dislexia. Dislexia é trocar as letras, né? Falar errado, escrever errado, mesmo depois de adulto. Quando você conhece uma pessoa que não consegue falar corretamente ou escrever corretamente, não é só dislexia. Pode ter também outra. A dislexia pode ser só um sintoma que tá por trás, que tem outra coisa por trás segurando, sabe? E a questão do sono também. Pessoa que não dorme, tem dificuldade para dormir. Comece a somar. São muitos itens, gente. Eu diria que são mais de 100 itens. Eu não conseguiria falar todos nessa live. Não conseguiria, só tô trazendo algumas ideias de coisas que eu estudei. Eu estou muito a fundo nesse assunto, porque eu tenho sentido isso de perto. Eu quero ajudar as crianças que estão perto de mim, eu quero ajudar o meu filho que tem alguns traços, e eu também quero ajudar as pessoas que estão com 40 anos e que já sofreram bastante, né? Então, tentar recuperar o tempo daqui pra frente, né? Tudo bem, o que passou, passou, né? Isso a gente trabalha sempre com a terapia, né? O passado a gente não muda, a gente só aprende através dele. E a gente não sabia o que a gente sabe agora. Então, a gente pode mudar a nossa vida a partir de agora. Então, é muito importante você estar ouvindo essa live. Eu agradeço cada um de vocês que está aqui, de estar ouvindo essa live, de saber ajudar. Talvez não é você, talvez não é o seu irmão, mas talvez o filho do seu irmão, ou o filho do seu primo, ou o filho do seu melhor amigo. E você vai poder, talvez essa pessoa não está assistindo essa live, você vai poder ajudar. Falou assim, olha, eu ouvi uma vez numa live que a pessoa que tem dificuldade de prestar atenção, de ficar parada, tá? Um TDAH, ele não consegue fazer algo como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu consigo ficar parada. Um TDAH não vai conseguir. Não vai. Ele tem uma agitação. Ele tem que se mover, ou ele vai... lembra da nossa infância? Isso era muito comum, aquelas pessoas comiam a coisa da caneta? Talvez tinha um TDAH, ninguém nunca falou. Porque ela precisava fazer algo enquanto ela fazia outra coisa. Enquanto ela tentava se concentrar na aula, ela precisava fazer algo diferente. Até o balançar as pernas. Mas são sintomas tão comuns da nossa vida, né? Eu lembro que na minha adolescência, até os 20 e poucos anos, eu balançava muitas pernas. Eu era muito impaciente, né? Mas é questão emocional. Eu consigo reconhecer hoje que era emocional. Mas o balançar as pernas, o não ter paciência em esperar a sua vez, esperar em fila. Esperar em fila para um TDAH é tão difícil quanto correr uma maratona com obstáculo. Não é só falta de paciência. Ai, você não tem paciência. Não é. Ou você é preconceituoso porque você acha que todo mundo é lento e você é rápido. Não é, gente. É que é tão forte pra eles isso, que comparado a correr uma maratona com obstáculo, que é difícil correr uma maratona com obstáculo. Entenderam? Então, o esperar em fila é muito difícil pro TDAH. Fazer coisas. Vamos ver o que mais aqui que eu anotei aqui. Tem uma lista, né? Cadê? Organização. TDAH não consegue ser organizado. Não consegue por si só, tá? É da natureza. É da natureza. É a mente dele não consegue manter as coisas organizadas. Um TDAH não paga as contas em dia. Um TDAH esqueceu o dia do seu aniversário. Aniversário de casamento, nem pense nisso. Olha a confusão. Olha quantos casamentos terminaram porque um dos cônjuges tinha TDAH e nunca foi diagnosticado. TDAH tem uma séria dificuldade com datas, com horários, com compromissos, com contas, pagar contas, organizar. Tanto organizar a casa, a roupa, sabe? Mas também organizar a vida. Organizar a vida. Os boletos para pagar. TDAH, gente. E aí a gente tá achando só que a pessoa é irresponsável. Olha como é pesado isso. Quantos anos essas pessoas viveram
sem ter essa informação. Organização, tá? É uma situação bem difícil. Solução de problemas também, porque o TDAH, ele tem... como a mente tá sempre ali, a mente tá sempre trabalhando. A mente tá sempre trabalhando. Então, ele tá sempre pensando, e a ansiedade é muito alta. Então, ele tá sempre pensando em possibilidades e, em geral, ele é pessimista. Ele sempre está pensando no pior que pode acontecer. Então, é difícil uma pessoa... Porque pra você resolver problemas, você tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. E a mente do TDAH é uma coisa que ele não é objetivo. Ele é aleatório. Porque ele tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então ele se perde. Ele se perde no tempo. O tempo, eu li um livro, que eu não vou saber qual dos dois. Eu vou dar 2 livros hoje. Eu não sei qual dos dois tá escrito. Que o tempo, a organização do tempo na mente do TDAH é diferente da nossa. Então eles ficam fora do ar mesmo. Fora do ar, eles não conseguem se organizar no tempo como a gente. O tempo deles passa, para eles, ou passa mais rápido ou passa mais devagar. Eles têm dificuldade de... Eles têm tendência à distração. Um TDAH é uma pessoa que você está conversando e ela tem dificuldade de esperar você terminar de falar. Ela vai te interromper. Ela vai te interromper várias vezes porque ela tem ansiedade para falar. Ou você tá falando e ela tá olhando, passou uma mosca, ela tá olhando pra mosca, ou um cachorro latiu, ela entende? Ela não vai conseguir olhar pra você, como eu estou fazendo com essa câmera agora, olhando pra câmera e falando, ou ouvindo, no caso, e ouvindo atenciosamente. Então, de uma mãe, vamos imaginar um cenário, de uma mãe para um filho. O filho é rebelde, desatento, irresponsável. Imagine agora, já que a maioria dos diagnósticos são masculinos, né? Imagine a esposa pro esposo. Olha a confusão generalizada, gente. De você ter um TDAH na sua casa e não saber. E achar que não se importa. E achar que é egoísta. E achar que só pensa nele. Porque ele não vai lembrar das datas importantes. Ele não vai conseguir prestar atenção no que você fala. Se você for uma mulher que... As mulheres, em geral, já falam mais. Gostam de conversar mais, né? E tem que fazer terapia. Pra ajudar ele a focar, nem que seja pra ele pegar um cubo mágico toda vez que chega em casa. Pra falar, seja o filho, pra falar com a mãe. E aí conseguir prestar atenção no que a mãe tá falando. Ou ter que se comunicar com a mãe e expor exatamente tudo aquilo que tá dentro dele. Gente, parece que eles ficam levando uma surra mental. Porque é tanto pensamento ao mesmo tempo, e eles travam. Então eles não agem, eles também não comunicam, não verbalizam, entende? É uma dificuldade muito grande. Mas dentro da mente deles tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas o fora, no externo, eles não conseguem. Não conseguem. E aí, como eles têm aquela dificuldade social, dificuldade de ter amigos e de manter amigos, também pode passar por uma pessoa fria, egoísta, individualista. Nossa, são tantos os julgamentos que nós podemos colocar sobre uma pessoa com TDAH, porque nós não sabemos reconhecer os sintomas. Aqui, deixa eu dar uns oizinhos pra Inês. Inês do céu, quanto tempo que eu não te vejo aqui. Olá, Ruth. Não sei se está por aí todavia, pero bienvenida. Taking care of your soul. Tô aqui vendo a live e escrevendo. Impossível ficar quieta assistindo, tendo TDAH. Uau, good to know. Qual é o seu nome? Taking care. Gostei do seu arroba. Taking care of your soul. Cuidando da sua alma. Muito bom. Vonaide Fonseca, bem-vinda. Janete. Me deixa saber seu nome, tá bom? Se você é uma mulher ou se você é um homem, me deixa saber. Gente, aí a gente consegue ajudar o TDAH a medir o tempo, a se controlar mesmo, a se colocar um relógio biológico. Começar a medir o tempo com as distrações.
lembra do controle do cachorrinho quando ele tá na corrente, né? Aí a pessoa tem que colocar nela controles para ela não explodir emocionalmente, para ela não esquecer compromissos. No caso de um casal, é muito mais fácil você deixar para outra pessoa, se você sabe que você é um TDAH, você deixa para outra pessoa cuidar das finanças. Mas você tem que fazer algo para lembrar das datas comemorativas. Você vai ter que fazer. Coloque no seu celular, coloque alarmes. Coloque calendário, no calendário, coloque alarme para aquele dia, enfim. Tem que criar rotinas para não deixar a sua vida ir por ralo abaixo. Por um transtorno que você não pediu para nascer. Gente, nós estamos falando de algo que veio. É um presente, veio. Então, considere-se abençoado. Você vai ser é muito mais valente uma pessoa que tem que lidar com as suas limitações do que uma pessoa que nasceu saudável e a vida tá fácil para ela. Então, ao invés da gente pensar pelo vitimismo, e a gente trabalha isso na terapia, se autoaceitar, ao invés de trabalhar pelo vitimismo, use isso a seu favor. Ah, não me importa, não importa. Caiu, foi na minha vez que caiu, né? Então aí eu vou fazer do limão a limonada. Ah, eu sou boa, eu tenho muita hiperatividade. O que eu posso fazer de útil para enquanto eu preciso me formar na faculdade? Eu preciso me formar na faculdade, é algo que eu quero conquistar. O que eu consigo fazer no meio do caminho para ir por exemplo, ouvir audiobooks correndo. Você consegue. Você consegue trabalhar a hiperatividade e, ao mesmo tempo, consumir o conteúdo que você tem que consumir. Então, é a questão de adaptar. Adaptar, e aí você não vai se sentir, né, como se diz, limitado. Você não vai se sentir limitado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente consegue modificar o seu ambiente através da terapia. Você já sabe o que te ajuda e o que te atrapalha. Então, a gente vai desenhando ali, né? Então, vamos fazer assim, colocar um ambiente de acordo com as suas necessidades. Porque lembre que o diagnóstico é individual. Mudança de pensamento, né? Vitimismo nunca vai te ajudar, não vai te levar a lugar nenhum. Aprender a lidar com a raiva, a frustração e os impulsos. Resolver a procrastinação. Aí você coloca prazos, você coloca pequenas tarefas, porque é desgastante. Lembre-se que o cérebro, ele consome energia. Então, uma pessoa com ansiedade, ela tá sempre cansada. A pessoa depressiva tá sempre cansada. O TDAH tem hiperatividade. Às vezes a hiperatividade é só mental e às vezes é física mesmo. Se agita, né? E isso consome energia. Então, saber lidar também com essa redução desse estresse, dessa carga. Meditação. É difícil no começo. É difícil, mas não é impossível. Você precisa desacelerar a sua mente. E prevenção de recaídas é muito importante. Porque se você já conhece o que te atrapalha, você evita. Você vai descobrir... garganta seca hoje. Você vai descobrir o horário do dia que você é mais produtivo. Se você tá precisando se formar na faculdade, se tá precisando... se você precisa criar algo, você precisa de um momento criativo, um momento de inspiração, você vai descobrir se você é melhor quando você acorda. Eu tenho uma amiga que ela faz muitos trabalhos manuais. Ela sempre tá envolvida com coisas... já fez biscuit, aí tava fazendo aquelas bíblias... como que fala no Brasil? Artesanais, eu acho. Né? Faz uns desenhos, faz umas coisas bem lindas na Bíblia e tal. E uma vez ela me falou, ela tem 3 filhos, e uma vez ela me falou que o momento criativo dela é de madrugada. Então ela dorme muito tarde. Como ela consegue lidar com a rotina das crianças, aí é uma incógnita, né? Porque criança acorda cedo e tem que ir pra escola e tudo mais. Ela é casada, tem toda uma rotina da casa. A rotina começa cedo, né? Mas
a maioria das pessoas criativas, se eu não me engano, elas trabalham melhor à noite mesmo, né? Mas aí você tem que encontrar o à noite que hora? É meia-noite, mas se eu dormir meia-noite e se eu começar a trabalhar meia-noite, eu vou dormir 5 horas da manhã, eu não posso acordar 7. Porque o sono faz parte da saúde mental. Faz. Você não pode ficar longos anos da sua vida dormindo pouco. É muito importante a questão do sono. Então aí a pessoa tem que aprender a colocar a rotina na vida dela, sabe? Não viver dormindo e acordando. O TDAH, ele costuma dormir tarde e dormir muitas horas. E aí você vai achar que é dorminhoco. Uma pessoa dorminhoca ou preguiçosa. E não é. É porque não, né? A mente tá cansada, tá levando uma surra na mente o dia inteiro. E aí depois não consegue apagar. Digamos que o fogo sobe, o fogo sobe, o fogo sobe. E aí quando é à noite o fogo tá alto ainda. E aí não consegue apagar. E aí quando apaga já tá tarde. Altas horas da madrugada. E acaba que dorme até mais tarde, né? Então, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Mas é super possível. A intenção aqui é de você saber que você ter um TDAH não te impede de ser feliz. Não te impede de ser bem-sucedido. Desde que você aprenda a controlar os seus sintomas. São apenas sintomas. Mas a gente consegue, olha só. O meu cérebro tá dentro de mim. Não é ninguém de fora que está me controlando. Não deveria ser. Os pensamentos de fora, os fatos que acontecem lá fora, não deveria ser os fatos externos que controlem a minha mente. E sim eu mesma, porque tá dentro de mim. Entende? Então, as minhas pernas, quem é que anda sem querer andar? Quem é que mexe as mãos sem querer mexer? A gente tem um controle sobre o nosso corpo físico. Então a gente tem que aprender, não foi ensinado, mas desde que a gente queira, é possível a gente controlar a nossa mente. E não importa a idade que você esteja descobrindo o seu diagnóstico. O importante é você descobrir, quer ver? O primeiro passo é ser avaliado, como eu já falei aqui antes. O segundo passo é mudar o seu pensamento. Assuma que você tem TDAH. Assuma e aceite. Ok. O terceiro passo é você mudar o seu cérebro. Ai, e agora o que eu vou fazer? Tomar medicação? Lembra que o primeiro é ser avaliado. Então você vai saber qual o nível. Aí você vai saber se precisa de medicação ou não. E vai fazer terapia para mudar, para colocar rotina na sua vida. Quarto passo, mude a sua vida. Primeiro você muda o pensamento, daí você muda o seu cérebro com a medicação, aí você muda a sua vida através das rotinas. E o quinto passo, você muda a sua situação. Aí você muda a sua história. Porque você já sabe o que tem que fazer, é só fazer. No começo é complicado, no começo parece difícil, é doloroso, mas é um hábito. Tem um livro aí, famosérrimo, O Poder do Hábito. Tainá. Oi, Tainá, obrigada por ter respondido. Oi, Juliana, seja bem-vinda. A Ana. A Sandra. Oi, Sandra. Estamos falando de TDAH hoje, Sandra. Gente, tem um livro famoso aí no Brasil, né? O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, a gente aprendeu em algum dia da nossa vida. Toda a rotina. O acordar, o levantar, o pentear o cabelo, escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, pintar as unhas. Algum dia eu era criança, eu não pintava unha. Eu não sabia que pintar as unhas era bonito. Até que um dia eu percebi que pintar unhas era maravilhoso. E agora virou um hábito. Passar uma máscara, né? Muitos anos eu não passava máscara na minha vida. Agora eu percebi que quando eu passo a máscara, o meu olho fica mais destacado. É um hábito. Agora eu quero passar máscara todo dia. É um hábito. Tudo que nós fazemos na vida é um hábito. Então a gente só precisa mudar os hábitos.
de acordo com a nossa necessidade. E você sozinho, você não vai conseguir. Não vai. Não porque você não quer, porque a sua mente, lembre-se, o TDAH, ele é genético, ele é uma herança genética e ele é neurobioquímico. Então, é uma programaçãozinha da sua mente e você não consegue mudar a natureza dele, né? Você não consegue curar, tirar e colocar outro, não. Mas você consegue trabalhar com os sintomas. Então, e aí você consegue, no 5º passo, você muda a sua situação, você vai ter uma vida normal. Você vai se exigir um pouco mais. Mas olha que interessante, se você entender e você aceitar que é um desafio e que você é capaz de superar, isso é maravilhoso. Você pode escrever um livro amanhã. Você pode dar palestras. Você pode se tornar um coach. Um coach de TDAH. Ah, vou procurar. Não procurei. Falei tantos nomes famosos aqui. Seguramente nós temos coaches famosos com TDAH. Seguramente. E é isso. É sobre isso. Nada te impede. Talvez... tem um amigo meu, um pastor muito querido, daí do Brasil, do Paraná, e ele sempre falava assim... A área da sua vida que você mais que você mais sofre será o seu maior ministério. A sua maior luta será o seu maior ministério. E quando a gente está passando uma dificuldade, a gente não quer ouvir isso. A gente só quer que a luta acabe. Você só queria não ter o TDAH. Mas quando você entende o quão forte você é para passar pelo TDAH e ser feliz, conviver feliz com o TDAH, aí você entende tudo. Aí você entende a força que você tem. E que talvez você seja tão forte emocionalmente que você pode ajudar outras pessoas. Que a vida é sobre isso. A vida é sobre isso. Eu só sou terapeuta por causa disso. Porque é a minha essência. Ajudar o próximo. E eu faço essas lives para ajudar o próximo. Porque eu poderia ficar com toda essa informação pra mim, mas não ia ter sentido nenhum eu saber tanta coisa. Não ia ter sentido nenhum. Então eu faço a minha contribuição. Então quando a gente entende que não é porque nós entramos na fila do azar, ou que as outras pessoas têm uma vida mais fácil que a nossa, não é sobre, não é uma fraqueza pra nós. Na verdade é todo o contrário, é uma fortaleza. Então você pode se superar de forma tão grande, assim como um Beethoven, assim como um Marlon Brando, assim como um Leonardo da Vinci. O seu nome pode ficar para a história. Isso não é lindo? Ou seu, ou do seu marido, ou do seu irmão, ou do seu filho. Eu não sei quem você tem na sua vida que você vai perceber que tem o TDAH. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma coisa. Eu tinha muita informação, é muita informação. Mas é isso, sobre as crianças, né, a hiperatividade, olha, tem alguns nomes aqui que a gente deu para as crianças quando a gente não sabia que existia o TDAH, né? Bicho carpinteiro, desengonçada, pestinha, diabinhos, desajeitados. Eram nomes que a gente dava. Mas acho que eu já falei aqui, ó. Impulsividade, faz primeiro e pensa depois. O cérebro do TDAH é muito sensível. Bateu ali, pá. É na hora. Então, a impulsividade é algo que precisa ser muito trabalhado. A hiperatividade, que pode ser física, que eu falei que do homem aparece mais e a mulher já não, a mulher já é mais contida. Mas a hiperatividade mental é para os dois, né? E a alteração da atenção. Você vai perceber que uma pessoa com TDAH, ela não vai conseguir ficar plena, tá? Lúcida, sem mexer, balançar a perna, pegar uma caneta, desenhar, fazer o quê? Não sei. Enfim, você vai perceber a inquietação dela. Às vezes você não vai perceber, ela não tem essa aparente. Mas você vai perceber que ela divaga. Você vai perceber que ela não está prestando atenção.
Ou porque ela vai te interromper, ou pelo olhar. Você vai perceber que ela não está conectada. Vai perceber que ela tá ali, ó, viajando. Na sala de aula. Ah, professoras. Fui professora no Brasil. Tenho várias professoras lá no Facebook. Elas não estão aqui no meu Instagram. Mas olha, gente. Professora também, olha a responsabilidade de você ser professor e não saber identificar o comportamento do aluno. Só achar que ele está sendo... lembra do transtorno do opositor? Aquele aluno que tá sempre te rebatendo. E aí você achar que a criança é mal educada e que é apenas mal educada. E na verdade não. E na verdade é porque ela tem notas baixas na escola e uma série de coisas. E aí você só acha que a família é desestruturada. E isso é muito comum no Brasil, né? A gente tem muitas situações assim de pobreza no Brasil, né? Então a gente acaba deixando passar porque né, não se alimenta direito, ou não dorme direito, ou não come direito, ou não tem pai, ou não tem mãe. E aí a gente acaba achando... Esse é o divisor de águas dessa live. Em relação a todas as outras. A gente acaba achando que é comportamento emocional. E não é. Aí a gente acaba achando que um dia eles vão amadurecer, um dia eles vão mudar, um dia eles vão crescer. E não é. Essa é a essência dessa live, gente. É entender que é um transtorno, ou seja, uma pecinha que veio diferente. O transtorno nada mais é de que algo que não pode ser modificado geneticamente. Não pode. Não dá. Veio assim. E aí, com base nisso, o que nós podemos fazer para melhorar? Vou deixar aqui para vocês a dica de livro, tá? Você nunca... uma coisa que eu queria comentar também pras mães, porque eu já fiz também a síndrome da... eu fiz a live da síndrome da Wendy, que é aquela que quer salvar todo mundo, absorve os problemas de todo mundo. E também fiz do síndrome do Peter Pan, que é aquele que não assume responsabilidades. E aí, o importante é que se você for mãe e você descobrir que o seu filho tem o traço do TDAH, tenha consciência que você está aqui para ajudar o seu filho na jornada. Mas você não tem o poder de fazer o TDAH desaparecer da vida dele. E não se sinta culpada por ele ter o TDAH. E nem culpe ele pelos comportamentos que ele tem. Então, a maneira mais bonita de lidar com os traços do TDAH ou o transtorno, como eu falei, quando o nível não é muito exagerado, é um nível baixo, você chama de traço. Tem alguma característica ali, ó, uma ou outra. Mas a pessoa consegue ter produtividade, consegue ter boas notas na escola, consegue aprender, não tem dificuldade de aprendizado nenhuma. Isso aí quer dizer que ela tem traço de TDAH. Ou seja, ela tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de ser organizada, mas ela tá seguindo na vida. A parte racional dela está se desenvolvendo bem. E aí a parte mais importante é você saber elogiar. Porque um elogio para uma pessoa com TDAH tem um valor gigante. Eles sabem que eles são diferentes das outras pessoas. Eles já se autojulgam. Então, para nós que somos mães, eu falo por experiência própria. Para nós que somos mães, a gente se irrita. É fácil se irritar. Com a desorganização, deixando as coisas por aí. O tempo todo, é fácil se irritar. É fácil você gritar. Mas aí você está piorando o TDAH. Quando o seu nível de cobrança de que seu filho atinja as suas expectativas, você está criando uma pressão muito maior dentro dele. E que ele não vai conseguir carregar. Então eu queria deixar essa mensagem porque eu, como mãe, estou sempre tentando dar o melhor suporte emocional que eu posso pro meu filho e pros amigos dele, porque eles precisam, muitos precisam. Então eu percebi, eu tenho que me conter.
Eu tenho que me conter, porque pela natureza da minha personalidade, que sou focada, que quero as coisas assim, 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 é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil, mas se eu sei o que ele não sabe, né? Eu sei o que ele não sabe. Então eu tenho a obrigação de agir diferente com ele e com os outros amigos dele, tentando, né, de entender ali qual é o diagnóstico, como eu poderia lidar com aquela pessoa diferente, o que eu posso fazer para aquela criança se sentir amada, mesmo que não seja filho meu. Então, guardem isso, não se culpe pelo TDAH, mas também não culpe o seu filho ou o seu cônjuge. Já pensou que você casou com uma pessoa e você vai descobrir que essa pessoa tem TDAH? Que nunca foi diagnosticado? Gente, é complexo, viu? Eu fico imaginando quantos conflitos existiram nas famílias, nas escolas e nos relacionamentos por falta de diagnóstico. Então, se você tem dúvida, vá a um psiquiatra. Faça o teste. Nada melhor do que a certeza, ter a certeza de sim ou não. O de 0 a 10. Se é transtorno ou se é traço. É tão bom você ter da onde começar. Bom, agora eu já sei, é daqui que eu vou continuar, tá bom? Todos nós temos qualidades. Todos nós. Então, para lidar com o TDAH, esqueça as falhas deles, que não são poucas. Esqueça e busque as qualidades. Porque eles também já sabem as falhas. Eles já sabem. Eles vão ouvir a vida inteira na escola. Porque a escola não tem a empatia que uma mãe tem. Não tem. Eu acredito muito no poder curativo de uma mãe. Cara, porque o médico não vai ser tão cuidadoso com o seu filho. Nem a professora, nem ninguém no mundo. Mais do que uma mãe. Então nós temos o amor. Agora falta um pouco de informação. E a gente ajudar eles a andarem pelo caminho ali. Não espere pelo médico. Não espere pelos médicos. Não espere pela escola dar o diagnóstico. Faça você pelo seu filho. E faça o melhor que você puder. Porque todos nós temos qualidades. E aí você vai valorizar aquilo que ele tem de bom. E tentar descobrir uma maneira de trabalhar aquela hiperatividade pro bom. Do que eu posso tirar daqui para ajudar? Pode ser um ótimo, sei lá, nadador. Pode ser um nadador. Pode ser, que mais, gente? Um maratonista? Não sei. Livros, indicação de livros. Mentes Inquietas, TDAH, Desatenção, Hiperatividade e Impulsividade. Esse livro, Mentes Inquietas, o título dele eu já amei. Doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, bem famosa aí no Brasil, né? De vez em quando eu vejo algum vídeo dela. É médica psiquiatra com ampla experiência clínica no tratamento de portadores do distúrbio do déficit de atenção. Esse livro é de 2003. 2003. Nós já estamos 20 anos com esse livro publicado. E quem aqui ainda não leu? É um livro fácil, tá, gente? De ler. E tem testes nele. Tem algumas perguntas. E você vai responder as perguntas. E se der mais de 50 perguntas, se 35 der positiva, você tem grande chance de ter o transtorno do déficit de atenção. O problema é que é um livro, né? O livro não vai te dar um diagnóstico. É só pra você ter uma ideia. Se você tiver curiosidade, vá ler o livro. Mas você precisa ir no médico, porque aí as perguntas são mais específicas, né? E o médico vai ver você também, vai saber se você, né? Ali, né? O comportamento, né? A gente consegue avaliar não só pelo que você fala, mas a maneira que você interage, né? Outro livro maravilhoso que eu quero deixar é o Vencendo o TDAH, que é o título dessa live. Vencendo o TDAH. É do Dr. Russell Barkley e da Christine Benton. A primeira edição é de 2011, mas acabou de sair a segunda edição agora em 2023. Atualizadíssimo, tá? O Dr. Russell Barkley, ele é PhD, professor de psiquiatria clínica da Universidade de
Nova Carolina. Ele é professor também, pesquisador em Nova York. Ele recebeu prêmios na Academia de Pediatria aqui do estado de Psicologia Psiquiátrica aqui dos Estados de Psicologia Pediátrica. Meu Deus, tá escrito em inglês, eu tô tentando traduzir. De Psicologia Pediátrica aqui dos Estados Unidos. E ele tem vários outros livros específicos para o TDAH. De como diagnosticar, de exercícios clínicos. Ele tem um guia publicado, guia completo para pais, professores e profissionais de saúde. Então, o Dr. Russell Barkley, seria uma referência aqui para eu estar indicando. E eu também trouxe da doutora Ana Beatriz, porque eu sei que ela é bastante famosa no Brasil, em podcasts, entrevistas. Então, é um livro mais fácil de entender. O dele já eu acho que é o dobro, né? Deve ser umas 180 páginas, o dela é 100 páginas. Mas é isso. Crie o hábito, para finalizar essa live, crie o hábito de fazer elogios a um TDAH. Valorize as qualidades, tá bom? Vamos cultivar o amor, trazer coisas boas, seja pro seu vizinho, pro seu marido, pro seu filho, para quem ou para você mesmo. Se você se identifica com TDAH, seja... Como que a gente fala? Gentil. Seja gentil consigo mesma. Pare, o TDAH tem muita culpa e julgamento. Claro, né? Eu queria ser diferente, eu queria ser igual às outras pessoas. Mas se a gente olhar bem, né? Por que querer ser igual? Por que querer ser igual é tão importante? Se você ser único, e o TDAH é único, não existe dois iguais. São muitas variáveis e cada um reage diferente. Então, já pensou? O quão é bom você ser única? Saber que não existe ninguém igual a você. E aí eu estou aqui para dizer que, por mais difícil que pareça, existe uma luz no fim do túnel. E essa luz, ela é proporcional ao seu entendimento do TDAH. Se você pegar para você e falar assim, ao invés de se sentir inferior, ou se sentir limitada, ou se sentir vitimizada, e você pegar isso como um desafio para a vida e falar, eu vou dar a volta por cima, eu vou escrever uma linda história com TDAH. E aí você muda a sua história. E esse poder tá dentro de você. Eu já fiz uma live 2 semanas atrás. Poder Sem Limites, gente. Do Tony Robbins. E não importa. Não importa se você sofreu abuso psicológico, se você sofreu abuso emocional, se você teve uma mãe narcisista, se você teve violência doméstica, se você foi adotado. Não importa. Se você nasceu com uma deficiência física ou se você nasceu com TDAH. Não importa. Não importa. Doesn't matter. Entendeu? A sua mente tá dentro de você, ó. Dentro de você. Então, eu fiz essa live 2 semanas atrás. Se você tem TDAH e quiser lá assistir, está em nós. O poder está dentro de nós. A diferença é que por você ter um pensamento muito ocupado, muito cheio de muitas coisas, você não consegue focar, você vai precisar de uma ajuda. É só isso. Talvez ajuda medicamentosa para ajudar o seu emocional e depois a ajuda terapêutica para te ajudar a andar para frente. Mas uma vez que você consegue criar o hábito na sua vida, você já se aceita, se entende e coloca rotinas para fazer funcionar a sua vida, o resto, mas gente, ninguém segura. Tem uma frase que diz, ninguém segura aquele que nasceu para vencer. Ninguém segura. Eu quero deixar essa frase aqui, porque eu estou muito, muito feliz em poder compartilhar essa informação e dizer que você pode ir muito longe, com TDAH ou não. É você que tem o poder, tá bom? Muito obrigada por cada um de vocês que passou aqui. Não esqueçam de enviar aqui, ó, no aviãozinho,
existem milhares de pessoas que até hoje não sabiam que podiam ter o diagnóstico de TDAH. Né, Sandra? Bem-vinda, Sandra. Mas a tia Glória chegando no final da live. Vai ter que assistir gravada. Obrigada, Sandra, por ter vindo, viu? E se você souber ou perceber ou desconfiar de alguém que tenha essas características de TDAH, envie essa live. Nem que seja a pessoa que já sabe. Como eu sei algumas pessoas que eu conheço, eu vou enviar a live para dizer para elas que, poxa, você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder. É só ter a informação correta, no tempo certo. Muito obrigada a todos vocês. Eu vejo vocês semana que vem. Nós estamos aí a 5 lives, mês que vem, em novembro, algum dia de novembro aí, eu vou concluir esse projeto de 51 lives. Eu estou muito contente de ter compartilhado tanto conhecimento aqui com vocês. Boa noite, nos vemos segunda-feira. Beijo, bye.